Fábio César Ferreira, presidente do Cifusp, Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo e diretor de Imprensa e Comunicação da FENASPEN, Federação Nacional dos Servidores Penitenciários. Passando para esclarecer a sociedade sobre um tema que está sendo muito discutido aqui em São Paulo pelo governo federal, que é a implantação da privatização do sistema prisional paulista. A nossa ideia é sempre esclarecer a sociedade quão mal será se essa parceria público-privada, essa privatização ocorrer no sistema prisional. Então a gente quer esclarecer os mitos e as verdades sobre as PPPs, parcerias público-privadas, os exemplos que temos no Brasil, que até agora se mostram ineficazes para ser implantado no sistema prisional paulista. O primeiro exemplo que sempre é citado pelo atual governo é o sistema de Ribeirão das Neves, que não realmente representa o que é a realidade do sistema prisional paulista e brasileiro. Alguns tópicos que nós notamos ao estudar os casos: a lotação lá não pode passar de 100%, o valor por preso não pode ser reduzido e todo ano é corrigido, a quantidade de funcionários é especificada em contrato. Na primeira reunião que nós tivemos com o Coronel Restivo, o atual secretário da SAP, nós deixamos bem claro: se aqui em São Paulo tivesse uma unidade prisional, sua capacidade de população carcerária, com o número correto de servidores na área da segurança, da saúde, porque em São Paulo o preso sai muito mais barato, hoje em torno de R$ 1.400, do que no caso de Ribeirão das Neves, que é 3 vezes a mais, quase 4 mil, segundo os últimos levantamentos, R$ 4.200 aproximadamente. Então esse é o primeiro mito: Ribeirão das Neves ela não é um modelo de unidade prisional de gestão, que é defendido pelo Dória como um exemplo de unidade de administração em PPP. E não passou de uma vitrine para o governo Aécio Neves na época, para ser candidato a presidente, e tem um custo muito elevado para os cofres. O último valor que nós levantamos, os contratos atuais e os adendos, ultrapassam 3 bilhões de reais lá em Ribeirão das Neves. O segundo mito que nós queremos esclarecer é a chamada da eficiência e economia. Tivemos um caso de uma PPP em Pernambuco, o consórcio SPE Reintegra Brasil, e depoimentos dos executivos da Odebrecht descobriram que as paredes entre as celas eram de drywall, que é aquele gesso acartonado. Segundo o depoimento, que o problema era na obra, só que depois era algo bem pior. A concessão que tinha pego um empréstimo do Banco do Nordeste, um mês depois tinha distribuído esse dinheiro como dividendos. E quando foram ver os 50 milhões nesse processo, o buraco era muito maior do que realmente somente a questão do drywall, da eficiência. Então, esse segundo mito que a gente fala, que é sempre falado da eficiência da economia, fala que o trabalho vai se tornar mais eficaz e traz economia aos cofres públicos, é uma mentira, é uma falácia. E os exemplos de PPPs no Brasil, eles comprovam, como no Pernambuco e também no Amazonas com a Humanizare. O terceiro mito, que também é o custo por preso. Nós sabemos que existe uma maquiagem, nós verificamos que existe uma maquiagem nos valores reais por preso. Hoje em São Paulo, com 230 mil presos, com aproximadamente 32 mil servidores penitenciários, um preso custa em torno de R$ 1.300, R$ 1.400. Hoje, na apuração que fizemos de todos os exemplos que temos no Brasil, inclusive com as empresas que podem ser as ganhadoras de licitação, no caso, se ocorrer aqui em São Paulo, é estatal, é pelo Estado, você pega o orçamento da pasta e você divide pelo número de presos, você chega a um resultado razoável. E já no caso das PPPs, não existe transparência nos dados. Nós tivemos em contato com várias entidades e até a própria pastoral carcerária, que faz um trabalho nos presídios do Brasil todo, onde tem PPP, eles afirmam que é muito mais difícil de obter informação. Isso no Estado, e com as PPPs é bem pior. Então esse custo por preso realmente é mais elevado. Então esse mito que é mais barato, que sai mais em conta para o Estado, mais uma vez a gente desmistifica isso, que é uma mentira. Não há transparência nas contas nem nas execuções dos contratos. Os custos indiretos com a contratação de auditorias externas e adendos contratuais, que são normalmente mais implementados sem transparência, os processos de alterações de metas estabelecidas, cumprimento de etapas, adiantamentos para novas formas de pagamento e novas alterações estatutárias. Tudo vai encarecer esse contrato. É uma forma realmente, se a questão é baratear o custo, é um mito que é derrubado. O quarto mito, também iremos desmistificar agora, que a privatização trará mais segurança.
Isso também é uma mentira. Os conhecedores do sistema prisional, que na verdade não conhecem nada, que quem conhece realmente é quem trabalha lá dentro, o agente penitenciário, cada servidor. E eles falam muito em tecnologias. Hoje aqui em São Paulo existe tecnologias, trancas automatizadas, mas o maior fator da segurança é o servidor penitenciário. E vimos que em todos os exemplos, nas concessões das PPPs ou as privatizações, não traz uma segurança. A realidade é muito diferente da propaganda. Nunca é levado em conta quando se trata de unidades privadas. Baixos salários, treinamento suficiente, alta rotatividade dos servidores e a falta de motivação são a regra. E também temos que considerar esses equipamentos que eles querem sempre citar, que vai ter uma tecnologia de ponta, já existe. E o fator humano sempre é o fator primordial. A falta de integração com as inteligências do Estado. Os exemplos que nós vimos no Brasil é que não existe uma integração. Aqui em São Paulo temos o maior exemplo das duas operações IA Echelon, que foram servidores penitenciários com a nossa inteligência interna, que desencadeou aí na prisão de vários criminosos pelo país. E nas unidades privadas não tem essa integração de inteligência. Então isso vai dificultar muito a segurança e a soberania do próprio Estado e do país. Lembrando sempre, na questão da segurança, nós temos os casos das rebeliões e das facções criminosas. Quando nós falamos da inteligência, principalmente aqui no estado de São Paulo, que foi implementada logo após as rebeliões de 2006, os ataques de 2006, nós evoluímos muito. Hoje só não se faz mais por conta de falta de investimento do próprio Estado, que, é claro, onde o governo PSDB chega, sempre acontece isso, eles querem precarizar, fazer uma propaganda terrível para não dar certo e tentar realmente impor a privatização. Tivemos aí os exemplos das rebeliões e massacres em Pedrinhas, no Maranhão, no Compage, no Amazonas, são provas que segurança e privatização não são sinônimos. E tivemos agora, em dezembro do ano passado, a morte de um monitor penitenciário lá no Amazonas. Recordar também da empresa lá em Santa Catarina, da Montesino, que teve várias fugas e também teve agentes agredidos. Então, falar que privatização é sinônimo de segurança é mais uma mentira para quem defende. Nesse momento atual, onde se defende um combate maior às facções criminosas, é fundamental para a manutenção do Estado brasileiro. Essa perda da segurança dentro das prisões ela vai ser desastrosa. Então, soberania e controle territorial não se negociam. Por isso que nós, do FUSPESP, sempre iremos combater. O sistema prisional é uma extensão da segurança pública. Nós acompanhamos a pena do preso, somos responsáveis para fiscalizar, administrar a execução da pena. Vamos falar agora do quinto mito, que é o combate à corrupção. O grande exemplo, que é o Humanizar no Amazonas, a declaração do Ministério Público do Amazonas a respeito da terceirizar que administra a maior parte dos presídios desse estado. A Humanizare é o ralo da corrupção no estado do Amazonas. As PPPs e concessões e privatizações combatem a corrupção? É outra mentira. Avaliando a fundo diversos casos que envolvem as empresas que participam desse processo, estão envolvidos em corrupção. Um dos mais exemplos gritantes, a Atlântica Segurança Técnica e a VTI, Tecnologia de Informação, que foi o caso de Pedrinhas no Maranhão. No Amazonas, o Compage, que foi palco daquela rebelião de 2017, 56 presos mortos, que é administrada pela Humanizare. Alto índice de fugas, alto índice de entrada de drogas, armas, celulares, são rotinas ainda. E apesar de todo o massacre, de tudo apurado pelo Ministério Público, a rescisão do contrato, que era para ter sido rescindido, ainda não aconteceu. A Humanizare continua administrando os presídios. O MP do Amazonas apontou o superfaturamento, mau uso do dinheiro público, conflito de interesses empresariais e a ineficácia da gestão da empresa. Para piorar a situação, em 2017 o contrato foi renovado. Então, falar que se combate a corrupção não só dentro do presídio, mas também na parte empresarial dos contratos. O sexto e último mito, que a privatização melhora a responsabilização dos presos e a garantia dos direitos humanos. Na verdade, o que nós verificamos em todos os exemplos pelo país, que não há nenhum dado que comprove e, lógico, existe uma política de seleção da população carcerária e, ao mesmo tempo, não há implementação de nenhum método diferente na reeducação e na reinserção social do preso para a sociedade. Então, é uma falácia. Nós tivemos aí reunidos com vários ONGs e entidades e elas comprovam isso também, que os dados são difíceis de serem apurados
o acesso também dessas entidades de fiscalização é mais controlado. Quando há uma denúncia, quem averigua é a própria pessoa da empresa, o advogado da empresa, tudo é da empresa, e não tem informação. Então, falar que ressocializa, reinsere o preso na sociedade, esse na verdade é o grande dilema do sistema prisional brasileiro. Essa forma ainda, uma fórmula que ainda não existe. Cadeias superlotadas, e mesmo no exemplo das privatizações, onde é obedecido pelo contrato a quantidade de preso, o número de servidores, até agora não foi demonstrado. A ausência de dados conclusivos sobre a melhor perspectiva de reeducação e medidas que claramente atentam contra o processo de reeducação dos apenados e violam os direitos humanos. É difícil concluir que essa afirmativa é verdadeira. Então não há nenhum dado. Para encerrar, a privatização é um risco para a segurança pública e para a segurança nacional. Nós, do Cefus-Pesp e da Federação, da FENASPEM, também queremos desmistificar sempre, estaremos com mais vídeos, com mais dados fundamentais, e aproveito para convidar todos para a audiência pública no dia 15, na segunda-feira, contra a privatização, uma audiência pública contra a privatização do Sistema Prisional Paulista, que também, São Paulo, a gente sabe que é o carro-chefe do Brasil, que se nós não combatermos aqui, isso vai espalhar. Já temos o exemplo que foi mandado para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, privatização do sistema prisional dos dois estados. E também estaremos ajudando esses estados que fazem parte da FENASPEM para combater esse grande mal que é a privatização do sistema prisional brasileiro.